Se você quer aprender, refletir sobre como a cultura pode se tornar uma vantagem competitiva de uma organização, assista esse episódio, porque nós vamos conhecer a história e os insights que uma profissional que hoje lidera a área de pessoas, de people, de recursos humanos, de uma empresa que teve um crescimento exponencial, o Mercado Livre. Fique ligado. E começa agora o podcast Respostas Humanas, podcast da BRH, produzido em parceria com a Bravende. E esse é o 5º episódio, um episódio que nós vamos conversar sobre cultura como vantagem competitiva no contexto do MELI. Já eu apresento a convidada, uma convidada que vai nos trazer vários insights de como impactar organizações, mercados, através das pessoas, numa organização que teve um crescimento exponencial. Estou aqui acompanhado da minha parceira de jornada, né? Estamos aprendendo um montão aqui, não é isso, Elis? A gente está fazendo um MBA, doutorado aqui. Depois aí. dá para escrever vários TCCs com tantos convidados incríveis que estão aqui hoje. Mas a vantagem é que é TCC prático, né? TCC prático? E é o que acontece no dia a dia. Então, se prepare, você que está nos assistindo, nos escutando, para ter insights muito interessantes. Então vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada. Eu quero apresentar a Patrícia Monteiro Araújo, que é diretora de RH do Mercado Livre, conhecido como MELI. Ela é psicóloga de formação, tem várias especializações internacionais e ao longo da sua carreira, liderando áreas de recursos humanos, já atuou na América Latina, Europa, Estados Unidos, então ela tem uma visão não só local, mas uma visão global. E vai nos trazer insights muito interessantes. Eu quero agradecer, Patrícia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Muito legal conversar com você. Já conversamos antes, né, para aquecer essa conversa e tivemos vários insights interessantes. Mas vamos lá, para começar, como o tema desse podcast é respostas humanas, então a primeira pergunta é para o ser humano, que não necessariamente está escrito lá no LinkedIn o que a gente faz, mas quem é a Patrícia ser humano? Conta pra gente. A Patrícia nasceu em Tocantins, no estado de Tocantins, Araguaína. Viveu uma vida que eu acho que de infância extremamente interessante, porque é muito próximo à natureza. Mas também soube e quis muito crescer, aprender, sempre teve essa vontade muito grande de aprender. Já era e já tinha uma veia um pouquinho empreendedora. Quando eu olho para agora, na minha experiência de Mercado Livre, olho para o que eu vivi, com 11 anos eu já estava vendendo várias coisas, já pedi para minha mãe ter uma conta no banco. O que você vendia lá? Você já queria ter conta no banco com 11 anos? Tive minha conta no banco, obviamente, feita pela minha mãe, ela tinha que assinar, mas eu tinha tudo que eu vendia, eu colocava, obviamente, dentro do banco. Eu já tinha essa veia um pouco empreendedora. Acho que é por isso que o meu jeito de ver o mundo também acaba tendo muito a ver com o propósito do MELI. Acho que esse é um ponto importante dessa jornada que eu estou tendo dentro do MELI. É porque o DNA empreendedor está forte, né, no crescimento do MELI. Legal. Conta um pouquinho pra gente como é que, né, essa sua pegada também empreendedora, tem os estudos que falam que de 1 a 2% da população tem um gene lá que tem características empreendedoras, mas muita gente desenvolve uma conduta empreendedora, à medida que tem estímulos, que vai se desenvolvendo. Como é que foi essa sua jornada, né, em várias organizações, pequenas, médias e grandes? Como é que você chegou até o MELI? Como é que tem sido fomentar o empreendedorismo com o olhar de pessoas? Na verdade, cheguei ao MELI porque eu já tinha muito essa visão. Quando eu trabalhei em várias empresas interessantes e tive oportunidade imensa com a minha carreira. Por outro lado, eu tive um momento que eu percebi que tecnologia era o que ia ser o futuro. Isso foi mais ou menos por volta aí de 2016, quando eu percebi que muitas das inovações que eu via acontecendo nos Estados Unidos, e principalmente nessa época eu atuava muito no Vale do Silício, que tinha muita coisa que tinha a ver com tecnologia, mesmo quando algo tinha a ver com a ciência. O que era o ponto mais chave era inteligência artificial, era tudo que já se pensava na época, na robótica, etc. Foi aí que eu pensei, não, meu próximo movimento eu preciso ir para uma empresa de tecnologia
talvez naquele momento não tinha nem ideia da grandiosidade de produtos e de businesses que a gente tem dentro do Mercado Livre. Na verdade, eu não tinha nenhuma, mas eu queria muito para tecnologia. Foi assim que eu comecei a minha jornada dentro do Mercado Livre. Era uma das empresas realmente de tecnologia. Quando eu falo isso, eu falo de um lugar de muito respeito, porque tem muitas empresas muito maravilhosas dentro do Brasil e da América Latina, mas empresas que têm o desenvolvedor, que tenha mesmo code, que faça o seu próprio ecossistema tecnológico, obviamente não são todas, e isso a gente tem dentro do Mercado Livre, e é um orgulho fazer parte de uma empresa da América Latina, que cresceu e é uma multinacional tão reconhecida, tendo começado na América Latina. É realmente diferenciado para mim. E eu acredito também que tem um ponto bastante interessante, que quando a gente fala em empresas de tecnologia, de certa forma, no imaginário da maioria das pessoas que não estão relacionadas à tecnologia, isso fica distante. Os nomes são em inglês, as empresas falam de softwares, de plataformas e tudo mais. Mas quando você fala de Mercado Livre, a marca, inclusive, conseguiu fazer uma conexão até com as crianças que percebem que, eu não sei exatamente quais são os profissionais ou qual é a tecnologia envolvida para fazer isso funcionar. Mas eu sei que se eu tiver com vontade de alguma coisa, eu consigo por meio do Mercado Livre. E chega rápido. E chega super rápido. Isso aproxima as pessoas. Então, a diferença também está aí. É uma empresa de tecnologia, está extremamente avançada, e a gente quer que você traga também isso, Patrícia, com as questões dos números, porque eles embasam muito essa ideia de falar assim, é grande, mas é grande quanto grande? Quando você vê o número, você fala, poxa, realmente é enorme, é grande, é exponencial, é um orgulho para o Brasil e para a América Latina também. Acho que tudo vem do nosso propósito. Quando a gente coloca que o nosso propósito é democratizar os serviços de compra e venda, de serviços financeiros para transformar milhões de vidas, a gente está falando e colocando em prática muitas das ações para que isso aconteça. Então, por exemplo, hoje tem mais de 900 mil famílias que têm a rentabilidade, provém do Mercado Livre, do Mercado Pago, no nosso banco digital. Quando a gente olha para isso, a gente sabe que o que a gente está fazendo, a gente não só coloca no papel o nosso propósito, mas a gente está trabalhando soluções e formas de trazer isso para a vida, para o dia a dia e impactar tantas pessoas, né? Que realmente é isso que faz a diferença. É por isso que a gente acaba sendo muito bem reconhecido, porque quando a gente pensa no usuário, a gente gostaria sim de entregar ainda mais rápido em vários pontos do Brasil, que é isso que a gente tem feito. Nosso plano hoje é extremamente importante, a gente tem avançado imensamente na área de e-commerce para poder chegar em outros milhares de lugares dentro do Brasil e numa velocidade ainda maior. Então essa é realmente uma vantagem competitiva. Você comentou quando a gente estava se preparando para o nosso bate-papo que os próprios números do Meli, né, de impactar milhões de pessoas, mas vocês passaram de 1.780 colaboradores, foi isso? Quando você começou a trabalhar no Mercado Livre, para 20 mil pessoas, e você comentou que tem 80 turnos diferentes de quem atua no mundo físico, gente no digital, fora os parceiros, né? Toda a rede que desenvolve negócios com o Mercado Livre. Ainda não passamos os 20 mil, mas seremos provavelmente por volta de 21.500 colaboradores até o final do ano só no Brasil. Sem dúvida nenhuma, chegando bem perto dos 20 mil. E imagina que esse crescimento exponencial, que foi o que eu vivi, né, desde que eu entrei, ele veio recheado não só do crescimento de número de pessoas, mas também do que é hoje o Mercado Livre. Hoje a gente tem dois grandes modelos dentro do Mercado Livre, que é o modelo de pessoas que trabalham no ambiente físico, que são as pessoas que estão trabalhando para realmente na operação logística, e a gente tem outras pessoas, metade da organização, que está trabalhando num modelo que é um modelo flexível, que a gente fala daqui a pouco sobre ele. Então, além de ter crescido muito, a gente foi se adaptando e foi trazendo para o que a gente imaginava que seria a vantagem competitiva para democratizar o mercado, trazendo para o usuário essa vantagem, seja da entrega, seja de produtos diferenciados dentro do nosso banco digital. Foi isso que a gente foi fazendo conforme a gente foi crescendo. Então, o crescimento com rentabilidade não é algo também muito simples. Sim. E eu acho que a gente tem conseguido colocar esses dois em equilíbrio e, claro, mais do que importante do que tudo, os resultados financeiros, os resultados dentro da nossa empresa. Quando a gente fala também dos colaboradores, eles são diferenciados e junto com isso dos usuários. Acho que é isso que a gente faz, a gente tenta fazer dentro da nossa casa o que a gente realmente está fazendo para transformar a vida dos nossos usuários.
Não seria muito difícil falar que eu quero transformar e trazer valor para os nossos usuários e dentro da nossa organização a gente não inovar, a gente não ter diversidade, a gente não pensar no que é o nosso usuário para pensar o que são os caminhos dentro da nossa organização. Acho que esse é um ponto importante do crescimento, sabe? Além do número. E eu tô curioso para saber como num crescimento acelerado, continuar tendo uma cultura forte como vantagem competitiva. Quais foram os desafios, né, que você vivenciou ao longo dessa jornada? Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, e tem desafios, independentemente do tamanho da organização. E o papel do RH nesse processo? Conta pra gente. Acho que o principal desafio é, sem dúvida, a atração. Então, assim, primeiro, nós temos um olhar muito importante. O RH tem nós nos chamamos de área de people, mas o nosso RH, que nós chamamos de people, tem um papel extremamente importante para pensar soluções de atrair os melhores talentos. Quando a gente olha para onde a gente quer estar, nós queremos ser o primeiro ou o segundo melhor em tudo que a gente faz dentro da nossa organização. E para isso a gente só chega lá quando a gente quer o primeiro. E obviamente a gente tem uns lugares que estamos em segundo, mas só com talentos diferenciados que a gente vai chegar lá. Porque nada disso veio pronto. Quando você se refere a novembro de 2018, com 1.780 colaboradores, nós não tínhamos a mesma solução, os mesmos produtos que a gente tem hoje. Nós não tínhamos esse mundo físico que eu comentei, que então a gente saiu de ser uma empresa digital para ir para uma empresa física e digital, que é diferente. Saiu de quase 2 mil para quase 20 mil em 5 anos. É muito. É muita gente. Muita gente. É uma jornada. Então você imagina que se não tiver os melhores talentos, para essa parte importante da atração, realmente fica difícil. O que são os melhores talentos? É difícil porque não é que as pessoas uns são melhores que os outros, mas os líderes e os talentos têm que ter aquela vontade de ser empreendedor. É isso que a gente fala do protagonismo, do empreendedor. Por quê? Muitas das soluções não estavam prontas. Somos nós que juntos, na cocriação, na discussão, no olhar mais holístico, com várias áreas ao mesmo tempo, que vamos pensando se a solução é aquela ou não é aquela, testando, discutindo, desafiando uns aos outros. E não é tão simples crescer e trabalhar dessa maneira quando você está mais acostumado, às vezes, em empresas que são mais tradicionais ou que tem mais um comando em controle, que tem uma área que define a inovação e a outra área que implementa a inovação. Nosso ambiente não é assim. Então, como RH, o primeiro ponto importante é desenhar os modelos de atração que sejam diferenciados. A gente tem hoje um bar raiser, a gente faz processos de seleção e durante esse processo de seleção, o último pessoa que faz a entrevista é uma pessoa que realmente fez um trabalho de desenvolvimento muito grande, que tem uma história de sucesso de ser um role model dentro do Mercado Livre e que aí faz a entrevista final que só é baseada em cultura. Ela não é baseada em conhecimento e essa pessoa não pode ser da mesma área com a qual está sendo recrutado aquele profissional. Exatamente para que a gente possa ter esse olhar e o check mais de fit cultural, do quanto tem aquele profissional vai conseguir ter essa agilidade de aprender enquanto você está caminhando, vamos dizer assim. Então, depois que o futuro líder desse profissional que está sendo contratado, ou que pode ser contratado, ele já escolheu, tem uma última fase que é alguém de outra área, que é detentor da cultura e consegue mapear comportamento, valores e tal. É isso. Interessante, até para limpar um pouco do julgamento ali próximo, né? De repente eu, como pessoa, me conectei por algum motivo com aquele, mas não está necessariamente relacionado à organização. Então você tira esse aspecto totalmente pessoal e fala, mais alguém, por favor, valide que essa pessoa realmente faz parte dessa nossa jornada, desse nosso caminhar. Eu ia perguntar, é para todas as áreas isso? Para todas as áreas. Qualquer nível? A gente, na verdade, implementa para alguns níveis, porque não seria possível para todos os níveis. Hoje, até pensando que hoje temos 130 localidades, ou seja, cidades ou lugares onde nós temos colaboradores. Seria difícil implementar isso para todas as cidades, porque nem todas as cidades teriam uma pessoa treinada, mapeada, etc., para fazer o trabalho. Mas sim, a gente implementa para toda a parte de gestão. Seja a gestão mais júnior. É muito interessante.
Tá, você falou de atração, aí imagino que deve ter outras coisas ao longo desse processo. Eu ia mudar um pouquinho para falar um pouco agora de como é que é o depois, o chegar no Mercado Livre. Nossa, essa seria a minha próxima pergunta. Tipo, atrair, trouxe, passou ali por esse cheque, encontrou essa pessoa e ela entrou. E até o que vai acontecer. E também queria muito que você trouxesse para nós, Patrícia, a questão de como vocês tratam a liderança. Porque neste caminhar, nessa jornada de vocês, todas as empresas precisam de uma liderança bem treinada, conectada, com uma visão muito aberta de curto, médio e longo prazo. Mas vocês têm um olhar específico para fazer essa liderança continuar esse DNA, essa cultura de vocês. Então, por favor, nos premie com esses cases de vocês. Eu te agradeço até pela pergunta. Eu acho que esse foi um dos grandes desafios quando a gente, durante a pandemia, estávamos atraindo e ao mesmo tempo tendo que fazer o onboarding, que a gente chama, desses líderes. Chegou um momento que nós tínhamos quase 40% dos líderes que eram completamente com menos de um ano de companhia. Então, realmente, a gente estruturou algo muito, muito bem pensado, já com o que a gente acredita que são os princípios culturais e os princípios de liderança, como parte da nossa arquitetura de cultura. A gente pensa muito em cultura, aquilo que você faz, e menos só o que você põe no papel. E a gente se preocupa muito com os comportamentos estarem sendo mostrados no dia a dia. Para isso, a gente obviamente teve que estruturar toda uma jornada que a gente fala de 100 dias para os líderes. Hoje a gente tem duas grandes partes, vou dizer assim, dessa jornada de um líder dentro do Mercado Livre. A primeira é quando o líder acaba de entrar ou quando foi promovido, e aí os primeiros 100 dias esse profissional tem que estar participando de alguns workshops, treinamentos, seja híbrido, seja presencial, tem as duas modalidades, assim como também vai participando aí de coisas bem, o que a gente chama de nosso ADN, o nosso DNA Mercado Livre, que são 2 dias, é o principal workshop que nós temos durante essa jornada de 100 dias, onde se trabalha vários pontos que tem muito a ver com como a gente pensa, né? O que a gente chama às vezes de mindset, que é como ser um protagonista, o que é ser um empreendedor e como você buscar ser um protagonista em tudo que você faz dentro do Mercado Livre. Isso tem muito a ver com conceitos que a gente não só fala sobre eles, mas a gente pratica através de exercícios e tudo mais. Então, essa primeira jornada de 100 dias, existem os micro-learnings, os workshops e tudo isso. Depois vem uma jornada onde, através de uma autoavaliação, caso o líder ou qualquer outra pessoa do Mercado Livre queiram fazer, se autoavalia ou tem aí um olhar para quais são os pontos importantes de desenvolvimento. E aí tem todo um catálogo de learning para que essas pessoas possam aí consumir. Também temos trabalho, também híbrido, também presencial, e aí faz todo um trabalho que é da liderança estar junto no dia a dia. Fora isso, quando estamos aí com pessoas muito novas ou recém-promovidas, para a diretoria acima, para cargos de alta liderança também, em alguns outros cargos, a gente estabelece que a gente chama de um mentor mais sênior da nossa organização para acompanhar esses profissionais. E um mentor e um buddy, que a gente chama, para qualquer pessoa que está entrando no Mercado Livre, para ter essa oportunidade de ajudar, de ter uma ajuda através de um buddy que tenha mais liberdade de poder falar o que pensa ou como, né, pode ser aí essa jornada desse profissional, independente de ser líder ou não, as pessoas têm o seu buddy. É um cuidado, né? É um cuidado com a pessoa, um acompanhamento, uma curadoria, se colocar ao lado, né? Não à frente, tirar aquela hierarquia da pirâmide e você realmente deixar isso mais horizontal. Eu tenho certeza que não só eu, como quem está acompanhando, fica pensando assim, gente, eu também quero passar por essa oportunidade de tanto aprendizado e até saber, será que eu tenho esse fit cultural? Não só para estar no Mercado Livre, mas de certa forma ele também representa uma necessidade de todas as organizações. Que isso precisa replicar para mais gente, essa ideia de estar ao lado das pessoas. É muito interessante você querer também fazer parte, você querer ser Mercado Livre, mesmo não estando colaborador do Mercado Livre. Adorei, assim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa com relação à tecnologia. Hoje,
passou um tempo no Vale do Silício. A gente tem várias tecnologias que estão gerando disrupção em vários mercados, estão passando por inteligência artificial, passando por uma série de tecnologias. E eu queria saber se, do ponto de vista de pessoas, vocês têm aplicado algo para trabalhar o desenvolvimento, para estimular, seja as lideranças, como que é isso no mercado? Sim, você fala em relação ao desenvolvimento de todos os bot, algo assim, por exemplo? Temos Temos, obrigada. O que a gente sempre pensa que é impossível escalar, crescer, sem ter o apoio da tecnologia. Então, a gente tem umas premissas que são importantes em tudo que a gente cria e traz para dentro do Mercado Livre. Algumas delas são, tem que ser algo que possa ser o que a gente chama de mobile, ou seja, tem que estar na nuvem, tem que estar em algum lugar que seja fácil, rápido, acessível. Tem que ter uma ferramenta que te possibilite co-criar, ou seja, ter a possibilidade de escrever, fazer coisas ao mesmo tempo enquanto outros vão fazendo também no mesmo documento. Então, assim, é muito importante para nós essa visão. Tem que ser idiomas, com a oportunidade das pessoas também poderem falar o seu idioma e ao mesmo tempo serem compreendidas. A gente também pensa muito nessa premissa que para nós é importante, que é em tempo real. Então, vou dar um exemplo de algumas coisas que a gente tem hoje que eu acho que são diferenciadas mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta. 2 vezes ao ano, nós fazemos uma medição de como é que está o engajamento e a execução com excelência dos nossos colaboradores. Isso é bem importante para a nossa cultura, porque é aí que a gente mede como nós estamos, fazemos os planos, enfim, e acompanhamos. Como é que, quando isso é feito, praticamente 2 dias depois que finaliza-se a pesquisa, qualquer líder que tenha tido mais do que 5 pessoas respondendo tem acesso ao seu dashboard, e a qualquer dashboard de outras pessoas tem acesso, tem um dashboard em tempo real. Isso é super importante, porque nos ajuda a ter ações e intervenções na área de gestão de pessoas, de capital humano, muito assertivas para algumas equipes, com a ajuda de alguns líderes, e identificar quais são os pain points, quais são os pedacinhos de área de trabalho que a gente precisa fazer. Então, isso tem muito a ver com a tecnologia. E o engajamento? Vocês medem o que especificamente do engajamento? Porque esse é um desafio, principalmente das áreas de educação corporativa, das empresas, gerar engajamento nos times. A gente mede, são muitas perguntas, mas a gente sai com um denominador e as perguntas estão muito ligadas ao que é o nosso princípio cultural. Porque o nosso objetivo é realmente medir coisas que sejam executadas. O que eu quero dizer com isso? Você mede e você sabe onde estão as oportunidades e você tem como executar em cima delas. Então, é uma pesquisa não só muito, vamos dizer assim, qualitativa. A gente tenta puxar para dados, que a gente trabalha muito com dados dentro da gestão de capital humano. Um ponto importante, por exemplo, a gente mede engajamento, são várias perguntas, a gente chega a um denominador. O engajamento, por exemplo, no Brasil foi de 91%, que está super bem, super alto. Quando a gente olha para isso, a gente sabe que a gente está indo para um caminho certo, mas não... Quando você olha o número numa maneira muito geral, quando você tem quase mais de 19 mil colaboradores, óbvio que parece um número maravilhoso, mas você tem que ir num outro nível de profundidade e entender o que você precisa fazer para alguns líderes e alguns times. Fora isso, a gente também tem outras perguntas que são ligadas à execução com excelência. É super importante ter execução. Uma empresa como a nossa, visto pelo que vocês comentaram, é importante a gente pensar em tudo o que a gente faz, a gente tem que pôr em prática, executar e ter comportamento que no dia a dia é observável e é mensurável. E a gente tenta fazer isso muito, ao mesmo tempo que usamos a tecnologia também para ajudar os líderes. Você sabe que te escutar assim é interessante, porque você atua numa empresa que é líder, referência, você numa posição de liderança como referência em recursos humanos, e na sua fala você trouxe visão empreendedora, você trouxe exemplo, você trouxe na sua fala a importância de usar dados, conectar isso com o negócio, tecnologia, e eu acho que isso ainda é um campo que tem muito a se desenvolver para a maioria dos profissionais de recursos humanos. Porque quando a gente junta o olhar de pessoas, processos, com indicadores, com tecnologia, você tem uma atuação mais estratégica e mais completa de um profissional. Mas teve uma coisa que você falou num papo que eu achei interessante, que você falou que vocês têm um sistema tipo um bot que envia informações para os gestores de forma... tem inteligência artificial, é machine learning, o que é? Tem sim.
o que a gente tenta através dos bots para os líderes, né? E para todos os líderes? A gente tenta lembrar o que são os bots, tentando assim decodificar um pouco. A gente tem um sistema de comunicação interno. Através desse sistema de comunicação interno, existem como se fosse, né, o nosso pequeno WhatsApp, mas dentro desse sistema de comunicação que a gente manda mensagens. Tem mensagens com todo um fluxo automatizado. De acordo com tal informação, precisa enviar tal aviso para o líder. É isso. Exato. Por exemplo, reuniões efetivas é uma das métricas que a gente tem. Então, a gente percebe que alguns líderes precisam e podem melhorar nas suas reuniões efetivas. Até imagina que numa empresa de ecossistema com tantos negócios diferentes, com tantas oportunidades, é óbvio que isso é um ponto que a gente vai seguindo e vai melhorando. Então, o que a gente faz? Você mede esses bots, o que eles nos ajudam com a inteligência artificial é medir. Você mede que alguns, por exemplo, têm 15 reuniões na semana. Aí vai um botzinho dizendo, você tem 15 reuniões essa semana, não é melhor você revisar a sua agenda? Eu achei isso sensacional, porque olha só, ao invés de ter um gestor ou ter alguém analisando, você cria uma inteligência que pode analisar toda a organização e dar estímulos para que ele possa se desenvolver. E vocês usam isso também para gerar desenvolvimento, para trabalhar feedback? Tem outras coisas relacionadas a isso? A gente tem também para mobilidade interna, ou seja, para pensar em possibilidades das pessoas mudarem de áreas, elas recebem o que a gente chama de um push, que também é um sistema parecido com esse, é o bot, né, na verdade, onde está dizendo, olha, essa vaga abriu, eu acho que tem a ver com um pouco o que você pensa, que você quer para sua carreira, dá uma olhada. Então, quando tem um cruze, vamos dizer assim, um cruzamento, desculpa, falando em espanhol, um cruzamento de dados e se percebe que aquele profissional tem aquelas capabilities ou que tem aquele interesse, se envia para que a pessoa também possa olhar a vaga e ver se tem interesse, para dar um match, E a própria pessoa se sente cuidada dessa forma, né? Fala assim, eu estou sendo olhada pelo meu gestor direto, mas eu também tenho uma inteligência automatizada para poder analisar os meus comportamentos e as minhas competências, a fim de que eu seja melhor aproveitado pela organização. A gente está caminhando aqui para o final e a gente tem esse momento do respostas humanas, uma provocação para alguns temas específicos. Vou puxar aqui, Carlos, porque a gente outra já pergunta que não está aí para fazer. Com alguns assuntos. Deu vontade. A gente está com o nosso horário. Qual resposta humana, Patrícia, você daria para o futuro do trabalho? Colaboração. Muito bom. Quer seguir? Pode continuar, que eu vou fazer uma última pergunta. E para o RH estratégico? Visão estratégica. E para inovação? Tentativa e erro. Espaço também para o erro, né? Tem que ter um espacinho ali, uma margem de erro, porque senão ninguém nem quer tentar para não errar. Experimentar é a melhor palavra. E a pergunta que eu queria te fazer, que não estava aqui no nosso roteiro, se a gente trouxesse para sentar aqui com a gente a Patrícia, novinha, veio lá do Tocantins, que fazia venda, e se tivesse que dar uma dica ou algumas dicas para ela com o seu eu de hoje, que dica você daria para ela lá atrás? Está muito mais conectada com os negócios, com pessoas, na verdade, com pessoas stakeholders, chamamos como quisermos, mas buscar mais mentoria, mais apoio, mais suporte e principalmente desde o começo já focar muito numa visão mais de negócio. Porque, por um tempo, em gestão de pessoas, vocês devem lembrar, né, de onde eu venho, obviamente, que era muito mais qualitativo, que a gente tinha muito mais uma visão diferente do que é hoje. Hoje eu trabalho para uma gestão de capital humano que tem princípios, tem objetivos, tem uma arquitetura de cultura que, na prática, tem ações que podem medir o que a gente faz, entre aspas, e é para isso que a gente está lá, para poder fazer essa diferença, porque é essa diferença que impacta os milhões de pessoas hoje. Se a gente for pensar no Mercado Livre hoje, nós temos mais usuários do que todos os outros países da América Latina, exceção do Brasil, né? 142 milhões de usuários. Se você pensa nisso, é um impacto tão lindo, tão maravilhoso, que é muito mais importante. A Patrícia do passado não tinha nem ideia do impacto que ela podia ter estando numa posição que pode ter um impacto tão importante de ajudar outros líderes a transformar e trazer dessa democratização para o dia a dia, na prática, para coisas reais, sabe? Que legal. E eu acho que o bot mandaria também uma mensaginha para ela, só fica tranquila, vai ser muito incrível. Tá tudo certo, né? Fica tranquila, vai ser muito incrível. Não sei se ela ia te ouvir muito, viu?
Não ia nem receber, ia fechar a mensagem. Tá o tempo todo na correria, né? E para fechar, se alguém está nos escutando e não está nos vendo, quem somos nós, né? Acabamos não nos descrevendo durante o... descrever para as pessoas nos imaginarem, aqueles que não podem ver. Então, nós estamos aqui numa sala branca, com alguns detalhes em azul. Eu sou uma mulher branca de estatura média, cabelos longos, encaracolados, com luzes douradas. Estou com uma camisa polo com o logotipo da Bravend, que é um pássaro. Nós estamos numa mesa retangular branca com uma TV com o logotipo do Mercado Livre, e ao meu lado está o Carlos Grosso. É isso aí, um homem branco, tô de óculos, cabelos pretos, tô usando uma polo azul marinho com um pássaro aqui, que é a logomarca da Bravend, empresa que eu represento, anotando um monte de coisa aqui com uma folha, lendo algumas informações aqui no iPad. Acabei de tomar uma garrafinha de água e acabando o encontro aqui emocionado com as reflexões, porque eu te fiz uma pergunta, né? Que dica você daria? Porque às vezes tem muita gente que está nos escutando e está com dúvidas, puxa, o que eu faço? Quer crescer na carreira, e você deu várias dicas aqui, mas uma delas é assim: não se desenvolva só em gente, é importante, mas olhar para negócios, caso quem está nos escutando queira seguir uma carreira corporativa e tudo mais. E você? Eu sou a Patrícia, eu sou uma pessoa branca, de estatura média, tenho um cabelo assim de cor mais ruivo, obviamente pintado, mas tô vestida com uma jaqueta preta e um vestido vermelho, e tô aqui, né, na frente do Carlos. E podendo aí complementar um pouco o que você falou, Carlos, talvez eu deixaria uma última sugestão para que as pessoas, independente de onde elas tenham vindo, né, que no meu caso eu vim de um lugar que eu tinha, né, não tinha o privilégio de ter estudado nas melhores universidades, que elas possam seguir essa vontade, esse desejo. Até brinquei com você quando eu falo que ela não ouviria, porque eu tinha essa grande vontade de seguir. Segue um sonho, um desafio, se desafie, não espere que a vida ou que outros se desafiem, mas desafie você mesmo, o que você pode ser, o que você acha que pode ser, para ir cada vez mais impactando um monte de outras pessoas ao seu redor. Eu acho que é um pouco desse propósito que eu tenho dentro dessa gestão de capital humano. Legal. E para fechar, como as pessoas te encontram? LinkedIn, por favor, podem ficar à vontade para Patrícia conectar. Araújo, né? Patrícia Monteiro Araújo. Legal, muito bem. Isso aí, Elis. É isso? Quem está nos escutando, nos assistindo, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal da BRH, ative o sininho, né? Ative o sininho. As notificações, para que você possa acessar ainda muito mais conteúdo relevante. É isso aí. Obrigado, grande abraço e até o próximo episódio.